Bom, vou falar um pouco sobre a nuvem e os desafios multicampus da Unesp. O Lopes me pediu para conversar com vocês sobre o cloud da Unesp, sobre o que a gente tem feito, o que a gente tem pensado em fazer. E, na verdade, falar sobre o cloud da Unesp vai ser até bem rápido. A Unesp não tem cloud hoje. Então, gente, obrigado. Próxima palestra. Não, tô brincando. Na verdade, a gente tem algumas iniciativas já, alguma coisa que a gente está começando a fazer. E eu queria compartilhar, conversar com vocês hoje sobre isso. Bom, então o objetivo da apresentação é propor uma análise da computação em nuvem para um ambiente multicampus, que é o ambiente da Unesp, tem um pouco uma característica diferente. Então vou tentar conversar com vocês sobre isso, os maiores desafios e as premissas do projeto: unificar as estruturas distintas em um ambiente padronizado e sem perder a característica da diversidade de soluções. A harmonização e eficiência dos recursos computacionais, que é o que a gente busca com cloud, e utilizar padrões abertos de forma colaborativa. A gente está conversando sobre iniciativas de união de diferentes nuvens computacionais, então é interessante a gente pensar em utilizar padrões abertos. A Unesp, só para contextualizar um pouco, tem essa estrutura de 24 cidades no estado de São Paulo, 34 faculdades, essa quantidade aí de cursos de graduação, programas de pós, pesquisa científica, ensino à distância, cursos de extensão universitárias. Tem a VUNESP, que é a Fundação para o Vestibular, tem a editora da Unesp, que tem livros tanto físicos, que você consegue tocar e ler, e também os livros eletrônicos, né? Tem colégios técnicos, hospitais universitários e fazenda de ensino e pesquisa. Ao todo, a gente tem um público de mais ou menos 60 mil usuários. Se você contar ensino à distância, daí extrapola, vai para quase 80 mil. E aí eu coloquei agora um slide aqui, que já com umas nuvens aí, para a gente começar a conversar sobre cloud, né? Quais são os potenciais serviços da nuvem computacional que a Unesp pretende implantar? Começando lá com infraestrutura como serviço, tem lá os servidores de rede, storage e rede. O público-alvo são os DTIs, que são os setores de informática de cada campus. Então, daquelas 34 faculdades, cada uma delas tem um DTI lá dentro, que é o que cuida da informática dentro daquele campus. E o público-alvo também os próprios pesquisadores. Eles precisam de infraestrutura de servidores, e muitas vezes esses servidores eles acabam ficando em lugares não muito apropriados para alojar uma estrutura dessa. É necessário que esteja dentro de um data center, e nem sempre isso é possível. Então, é um dos públicos que a gente pretende atingir. Comunicação como serviço, que a gente está falando de VoIP. Então, a Unesp hoje ela tem mais ou menos 9.500 ramais IP espalhados pela Unesp toda. Não existem mais PABX espalhados nas unidades. Hoje eles são PABX IP, e 100% desses PABX são virtuais. Então, por isso que eu coloquei aqui como um potencial serviço que vai para a nuvem, porque ele já está hoje virtualizado. Então, nada mais natural do que a gente colocar esses serviços em nuvem. E aí coloquei software como serviço, citando aí os e-mails, bancos de dados, softwares de monitoramento. Esses são alguns serviços que a gente já tem ou estão em implantação, e que nós pretendemos que eles já migrem imediatamente para essa nuvem que será criada. Bom, os e-mails, a gente está partindo para um processo de centralização de e-mails. Hoje a gente tem, cada um daqueles DTIs mantém o seu próprio servidor de e-mail, e com os domínios separados e tal. Então hoje a gente está pensando em fazer isso, unificar em uma estrutura que seja sólida, que seja estável, que tenha um backup confiável, que tenha
enfim, é o que a gente espera de qualidade do serviço. E aí a gente acabaria com alguns problemas do tipo, se eu tenho um servidor que parou hoje de e-mail, o tempo de retorno desse serviço ele é muito alto, porque acaba às vezes precisando de um hardware, e aí nem sempre esse hardware está disponível em um desses locais onde o serviço deu problema, né? Então o tempo de downtime é muito alto. A gente pretende acabar com isso fazendo essa centralização. Banco de dados a gente já tem também centralizado, e um software de monitoramento da rede inteira, que é o que a gente está pensando em fazer, logo mais vai estar disponível, né? Utilizar o monitoramento dos servidores, dos switches, dos equipamentos ativos de rede de forma centralizada. Disponibilizar isso para as unidades da Unesp, para que elas possam cadastrar seus equipamentos nesse software e aí fazer o gerenciamento a partir de um console único. Claro, cada um tendo acesso à sua própria infraestrutura, mas de forma centralizada, não precisando necessariamente manter esse serviço de monitoramento em cada local também, porque também é um serviço a mais. E aí no futuro, tudo que a gente tiver possibilidade de jogar para a nuvem, ele automaticamente vai para lá. Bom, então se eu estou dizendo que tudo vai para a nuvem, então a gente precisa tomar certas precauções. Eu achei até interessante bastante também a palestra do professor César sobre a infraestrutura de rede, porque às vezes a gente se esquece disso, né? Vamos colocar uma nuvem, vamos instalar o software, o servidor, e blades, storages, tudo mais. Tá, mas e o entorno disso aí? Como que a gente faz para ligar tudo isso? Então, quais são os maiores desafios da nuvem computacional multicampus? Na minha visão, é a própria infraestrutura de rede. Porque se você está dizendo de vários campos conectados, várias unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, então você precisa ter uma estrutura que possa suprir essa demanda da forma correta. Então você precisa de infraestrutura de rede, necessidade de conectividade, alta disponibilidade da rede e a redundância. Mobilidade, hoje em dia a gente está vendo aí um fenômeno que a gente nunca viu antes. Os laboratórios didáticos de informática, os laboratórios de TI, eles estão ficando vazios. Os alunos não vão até o laboratório mais para utilizar os computadores. Eles abrem o seu computador embaixo da árvore lá, num belo dia de sol, e começam a utilizar a rede. E não precisam, eles não querem mais se deslocar até os laboratórios para utilizar os serviços e fazer as suas pesquisas e tudo mais. Então a mobilidade hoje é o que os usuários querem. Eles querem acessar a rede de qualquer lugar, a qualquer hora, e com dispositivos próprios e por aí vai. Então a gente tem essa preocupação. A mobilidade para a nuvem ela vai estar realmente bastante intimamente ligada. A demanda crescente nunca acaba, por espaço em disco e por processamento, centralizado ou distribuído. E aí é uma pergunta que eu quero deixar no ar. O que deve estar centralizado? O que deve estar distribuído? Será que tudo na nuvem tem que estar centralizado? Eu comentei sobre software de monitoramento, comentei sobre e-mail centralizado, comentei sobre banco de dados centralizado. E se eu tiver isso tudo centralizado, o que vai ter nas pontas? Não vai ter nada? Ou vai ter alguma coisa? Ou vai ter uma redundância? Ou será que tudo mesmo precisa ficar centralizado? Talvez, como eu comentei lá, a gente colocou servidores os PABX IP na nuvem. Eles estão centralizados, mas e se perder a conexão, então eu fiquei sem telefone? Então, é essa coisa que a gente precisa pensar muito bem na hora de distribuir uma nuvem entre vários campos. No caso da telefonia IP, é mais natural eu dizer que eu vou ter um PABX IP em cada lugar, porque se eu perco a conexão, eu preciso continuar pelo menos conversando entre as pessoas daquela cidade ou fazer ligações para outras pessoas fora da Unesp. Então, preciso descentralizar isso. Agora, um serviço de e-mail, de repente, é interessante que esteja centralizado. Bom,
E isso tudo, um dos maiores desafios, eu preciso de uma equipe técnica especializada e multidisciplinar. Ou seja, eu estou falando de recursos humanos. Não só a quantidade de pessoas, mas também especialização no ambiente de nuvem. É um novo desafio, é um novo tema que muitas pessoas até, se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, o que é uma nuvem computacional? Eu tenho certeza que hoje a gente está aqui mais ou menos umas 100 e pouquinhas pessoas. Eu vou ter 100 e poucas definições diferentes, ou bem, algumas mais parecidas do que as outras, mas cada um tem o seu conceito sobre o que seria uma nuvem computacional. Então, a gente precisa realmente ter uma equipe especializada, e é claro que a nuvem ela não tem uma definição. A nuvem é tal. Cada um tem o seu uso, cada um tem a sua necessidade específica, e a gente vai ver definições diferentes, que é natural na nossa área, né? Bom, falando sobre a estrutura de rede, como eu comentei, sendo multicampus, a nossa preocupação maior é a conexão desses diversos ambientes e poder utilizar essa nuvem centralizada ou descentralizada da forma transparente, o mais transparente possível para os seus usuários. Tanto os usuários internos quanto os usuários que estão fora do ambiente da Unesp. Esse aqui é o mapa da rede, a gente já passou essa topologia em RSAs passados, né? Só vou mostrar novamente. Vocês veem que a gente tem lá não links de 1 GB ou 10 GB como a UFSCar colocou, mas a gente tem links menores ali, os vermelhos de 200 MB, os azuis de 50, e tem um verde ali com a ANSP que é de 1 GB, isso aí está subindo para 10 GB logo menos, e tem alguns de 30 MB também. Bom, a gente está falando de nuvem, então logo a necessidade de expansão imediata. Por conta da própria demanda, se você vai centralizar serviços, você precisa que essa demanda seja suprida pela rede. Então nós entendemos que há necessidade de ampliação desses links. Como eu falei em mobilidade é igual a rede sem fio. A Unesp ela tem lá a sua rede sem fio também em franca expansão. Hoje a gente chama essa rede de WFU, é o Wi-Fi da UNESP-NET, que possui a autenticação centralizada em todos os usuários. Eles recebem a gente cadastra esses logins advindos de sistemas institucionais, a gente não cria usuários, eles já estão lá no sistema e dos próprios sistemas institucionais de graduação, de RH, enfim, eles que alimentam essa base de autenticação e não os administradores de rede. Nós temos a conectividade com o EduROM. Fiquei bastante feliz hoje, a hora que eu cheguei aqui e durante o RSA inteiro eu abri o meu celular e já estava conectado também no EduROM, não precisei nem utilizar a senha de Wi-Fi que o evento disponibilizou. Temos perfis diferenciados de acesso. Nem sempre todo mundo precisa da mesma coisa, então um celular ele vai trabalhar de uma forma diferente do que um tablet, tem necessidades diferentes de uso, então a gente precisa pensar nesses perfis. Mecanismos de proteção, principalmente por causa do BYOD, né? Se você não conhece os equipamentos que estão trafegando na sua rede, então você precisa de mecanismos de proteção. Não estou dizendo bloqueio disso ou daquilo, mas estou dizendo a própria proteção da infraestrutura interna da rede. E hoje, como a gente está dizendo, eu disse lá, o usuário ele quer abrir o seu celular, o seu notebook, o seu tablet, ele quer abrir embaixo da árvore, ele não quer mais ir até o laboratório. E se um usuário faz isso, todos fazem, né? Então de repente você tem lá uma área de alimentação, que você tem lá os usuários 30, 50, tem bibliotecas que às vezes concentram 90, a gente já chegou a ter 120, 130 usuários conectados no mesmo access point. Então a gente percebe que hoje em dia essa demanda por sinal, cobertura de sinal Wi-Fi, ela é importante, mas mais importante do que isso é você também disponibilizar alta demanda de usuários no mesmo dispositivo.
Antes você espalhava lá várias antenas e tal, e o próprio sistema ia fazendo esse balanceamento. Mas se você tiver um access point que dê vazão a essa alta demanda, você precisa de menos antenas para cobrir a mesma área, e aí você tem lá vários usuários. De repente o usuário tem 3 dispositivos, 4, né? Eu mesmo, quando eu chego em algum campus da Unesp, eu uso 3 dispositivos no mínimo, né? Então, precisa ter um access point que tenha alta demanda. E falando agora sobre as iniciativas de nuvem computacional da Unesp em si, agora sim eu termino aqui dizendo, e é até bom que o Cirano chegou agora, é sempre bom fazer palestra de nuvem antes da USP, porque senão depois não sobra nada para falar. Bom, iniciativa de nuvem computacional da Unesp. Lá em 2012, a gente fez uma pesquisa interna num evento que a gente fez para administradores de rede da Unesp toda. Foi unanimidade dos administradores de rede da Unesp. Nós lançamos a ideia lá nesse ano e falamos assim: olha, a gente gostaria de saber a opinião de vocês, se seria importante para vocês terem um lugar, a gente nem chamava de nuvem na época, um lugar onde vocês tivessem lá servidores disponíveis, um ambiente virtualizado, com acesso e tudo mais. O que vocês acham da ideia? Todo mundo gostou. Então nós vimos que seria uma ideia bem aceita. Então em 2013 nós adquirimos alguns servidores Blade e adquirimos storages. Esses equipamentos eles estão ainda em testes, em implantação. Em breve aí já devem estar em produção. A demanda por produção deles já é grande, né? E nós estamos agora com ações em direção à nuvem. Virtualização dos serviços por meio do incentivo aos sysadmins. Então esses administradores a gente incentiva que eles façam a virtualização dos servidores o quanto antes. Muitos deles já fizeram e alguns deles estão migrando aos poucos para o ambiente virtual, porque a gente já está visualizando que em algum momento esses servidores eles vão se integrar numa nuvem, que seja centralizada, que seja descentralizada, mas de alguma forma eles vão ter que estar nesse ambiente. O nosso estudo atual é por um orquestrador de nuvem computacional. É isso que nós estamos buscando agora. Tem já algumas iniciativas, a gente já tem testado algumas coisas, né? Tem conversado com o pessoal da UFSCar, da USP, da Unicamp. A gente tem conversado entre nós para ver quais são as experiências e quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada ambiente. Nós já fazemos parte da nuvem da USP também. A gente tem um usuário lá. Iniciamos alguns testes já, questão de uns dias atrás, e tem alguma coisa já em teste por lá. Nós temos já um acesso também de nuvem dentro da própria Terremark, que foi disponibilizado através da nuvem que a ANSP mantém lá. O nosso vestibular, o resultado dos vestibulares, a gente até fez uma apresentação na RSA 2, se não me engano. O resultado do vestibular ele já é disponibilizado através dessa estrutura de nuvem da ANSP. E então agora a gente está querendo esse orquestrador que faça a nossa nuvem privada. As maiores necessidades atuais são de treinamento, como eu comentei, de data centers adequados e aumento da largura de banda dos links. Em resumo, esses 3 itens aqui são mais gritantes no que a gente tem visto sobre como fazer avançar rapidamente essa estrutura de nuvem dentro da Unesp. Se a gente tiver treinamento, e aí a gente já está buscando coisas para resolver esse problema, data centers e aumento de largura de banda. E com isso a gente resolveria, em tese, grande parte desses problemas. Gente, eu vou terminar por aqui para não ouvir aquele elefante. E acho que tem tempo ainda para perguntas. Bom, sabe que eu não pensei que o som do elefante fosse tão assustador? Aterrorizante, assim. Eu escolhi, dessa vez eu escolhi esse som, porque da última vez eu coloquei uma campainha, né? Esse plim que aparece aí, que ninguém ouvia, né? Uhum. Como isso não está ligado no sistema de som, não se ouvia. Eu achei que o
E por outro lado, eu falei, não, se eu ligo no sistema de som, aí vai ficar super alto e tal, é desagradável, né? Aí eu vi tinha essa opção de som, falei, isso aqui é legal, porque não é muito alto e as pessoas vão ouvir porque ele é diferente, né? É inusitado e o cérebro da gente presta atenção, né, nas coisas inusitadas. Mas eu não pensei que fosse aterrorizante, né? Só um pouquinho. Até que ele é simpático. Isso aqui são coisas que me surpreendem. Eu sempre vi o elefante como um animal pacífico, embora não seja, né? Mas tudo bem. Bom, pessoal, perguntas? Ao Carlos, sem perguntas? Ali tem o César. Com relação àquela pergunta que você deixou solta sobre ser distribuído ou centralizado, né? E aí o serviço ser distribuído ou centralizado. Se você pegar uma infraestrutura, por exemplo, de nuvem pública, como a Amazon, ela é organizada em vários sites, de modo a você ter redundância nos sistemas e coisas do gênero, né? E aí, nesse sentido de nuvem, faz sentido você ter vários sites, né? E o que você pensa sobre isso? Seria possível na Unesp? Ter vários sites espalhados e para prover redundância. Sim, a gente pensa em fazer isso, sim. É claro que depende daquele item que eu disse, sobre data centers adequados. Atualmente a gente está buscando a adequação de data centers dentro da Unesp. A gente tem data centers em cada lugar, claro, mas muitos deles não teriam condições hoje de receber uma estrutura dessa, principalmente se você falar em redundância. Se você falar mais ainda dentro daqueles links que nós temos hoje de 200 MB, aí fica difícil você pensar em ter uma estrutura dessa como redundância para toda a rede. Então, por isso que a gente fica meio ainda... Por isso que a gente deixou no ar, tem algumas coisas a serem resolvidas, né? Mas a gente pensa assim em utilizar sites como redundância. Até, de repente, fora do ambiente da Unesp, né? Não precisa ser necessariamente dentro. De repente, uma nuvem pública, como você citou, da Amazon, ou outra infra, né? De repente até na USP, né? Não sei. Há possibilidade. Mais perguntas? Cheguei atrasado, mas eu peguei uma parte que eu queria que você comentasse um pouco. Meu nome é André Marins, trabalho na RNT. Essa parte do estudo do orquestrador, você podia comentar um pouco qual é a linha que vocês estão seguindo? Sim. Na verdade, eu não citei qual orquestrador a gente estava mesmo, mas a gente tem alguns testes com OpenStack, tem alguns testes com CloudStack, alguns testes com Citrix. A gente não chegou a instalar ainda o orquestrador da VMware, mas também talvez esteja nos nossos planos. E ainda a gente está vendo o que seria mais adequado, e aí mais ainda agora que as universidades estão conversando para criar uma infraestrutura que seja compatível entre elas. Então a gente ainda está prospectando. E só complemento, vocês chegaram a definir um conjunto de critérios para fazer essa comparação entre essas diferentes opções ou ainda estão nessa fase inicial? Fase inicial. Obrigado. Mais perguntas? Bom, eu vou fazer duas observações aqui. Uma especificamente dirigida ao André, né? Uma das questões fundamentais das dificuldades fundamentais que a gente tem aqui em São Paulo hoje, é que a gente, primeiro, não tem um órgão central que possa se preocupar disso, porque a ANSP é um projeto, né? Quer dizer, a ANSP a gente se esforça para gerar essas discussões, né? E para gerar essa integração, mas a gente não tem uma equipe permanente, né? Aliás, se a gente
olhar o histórico da ANSP, né? Quer dizer, a ANSP começou com 2 funcionários do CPD da FAPESP alocados para o projeto. Aí ela teve uma fase em que o pessoal na FAPESP perdeu um pouco o controle, então chegamos a ter 30 e poucos funcionários, né? Só que aí nós administrávamos a internet brasileira e quando, quer dizer, separou-se o NIC-BR, né? Então nós voltamos a ser espremidos e estamos quase nos 2 funcionários do CPD de volta, né? Estamos hoje com a equipe de 10 pessoas. Então uma das coisas que a gente está ansioso por saber é o que a RNP está discutindo sobre isso, o que vocês estão pesquisando, como é que vai isso, porque será uma das referências. Mas vocês são um gerador de padrão importante. Tá? Então, muito do que a gente faz isso daí com muita dificuldade, porque esses caras aqui praticamente eles fazem esses testes, essas coisas na hora vaga, né? Ah, o que você vai fazer no domingo? Ah, vamos testar o orquestrador, a proposta de orquestrador e tal. Né? Então essa é a diversão, né? A parte eu relaxo, a parte relaxada no fim de semana. Então isso é uma coisa. Outra coisa, Carlos, sobre treinamento, eu comentei rapidamente na terça-feira, mas a FAPESP criou, por solicitação, já era uma reivindicação antiga que vinha da ANSP e de alguns pesquisadores que têm laboratórios grandes, finalmente a FAPESP abriu uma linha de financiamento, um programa de financiamento de cursos de treinamento para pessoal técnico nas universidades e centros de pesquisa. Então, uma das coisas que eu quero depois no final da manhã no debate colocar é que talvez um bom começo para a Nuvem Paulista seja a gente organizar um bom programa de treinamento para o nosso pessoal. Com certeza. Tá certo? Solicitar esses recursos à FAPESP, porque a gente pode solicitar recursos para trazer pessoal de empresas, né, que produzem orquestradores, que produzem sistema operacional, a gente pode trazer pessoal com forte experiência, né, e começar um programa orquestrado de treinamento do nosso pessoal. Então, Carlos, muito obrigado pela sua apresentação aí. E a seguir, o Cyrano vai falar sobre